Olá, boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a este canal, que é o canal que nos conectamos, né, de uma forma virtual, mas com muita emoção, com muito carinho, né, com muito sentimento. Me chamo Patrícia Lisboa, participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande, pelos irmãos da BBM, para fazer esse vídeo, essa gravação, essa palestra, né, de forma a divulgar a doutrina espírita, a trazer essas reflexões de um tema muito, muito importante, né, clareando um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso querido Jesus esteja no coração de todos. E para nós iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, nós faremos a leitura da página de preparo de ambiente, para depois nós fazermos a prece inicial. E eu convido a todos para acompanhar a leitura da página de preparo de ambiente, e assim nós já vamos nos conectando, nos sintonizando com a espiritualidade. A página de preparo de ambiente é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68, com o título Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, são na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. E assim, meus irmãos, convido a todos para fecharem os olhos,
para que possamos nos sintonizarmos melhores com a espiritualidade, de forma a fazer essa conexão em pensamento, em prece, ao alto. E vamos dizer assim: querido Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos a Jesus por todo o amparo, por todo o carinho com o nosso planeta, nos dando amparo, nos dando proteção, nos fortalecendo. Agradecemos também toda a espiritualidade amiga, ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, a esses espíritos benevolentes que estão sempre conosco, a nossa eterna gratidão. Que possamos, Jesus, através destes ensinamentos, destas reflexões da noite de hoje, conseguirmos compreender um pouco mais todo esse envolvimento que nos traz o céu, o inferno, paraíso, purgatório, tudo aquilo que foi construído há anos atrás, que hoje, Jesus, conseguimos fazer essas reflexões de modo a nos tornarmos um pouco melhores do que antes, compreendendo e colocando em prática todo o ensinamento. E assim, querido Jesus, te agradecemos mais uma vez e damos por iniciado a palestra da noite de hoje, na tua doce e bendita paz, mestre. E assim, meus irmãos, vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é desse livro, O Céu e o Inferno, do nosso querido Allan Kardec. E o tema de hoje, antes eu coloquei aí, ao lado da figura, né, da capa do Céu e Inferno, que tem duas imagens, né, de duas pessoas, vamos dizer assim, uma com o sol bem tranquilo, né, e a outra já bem contrastando, né, o que seria uma tranquilidade, uma calmaria com algo que não fosse, que não é calmaria. E eu achei interessante também trazer essa contracapa, aonde nos traz lá o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. E hoje, meus irmãos, nós falaremos da primeira parte, que tem o título Doutrina, aonde comentaremos o capítulo 3, o céu, o capítulo 4, o inferno, e o capítulo 5, o purgatório. E aí, quando a gente escuta a palavra céu, a gente já imagina, né? Aquele lugar azulzinho, cheio de nuvens, com anjos voando, né? Tudo aquilo que foi construído através de outras religiões, na qual nós seguimos anteriormente, e hoje a gente vê que esse céu construído materialmente é bem diferente do que a doutrina espírita nos traz, de forma a nos esclarecer. Antigamente a gente acreditava, né, o céu, a atmosfera, o espaço, essa parte aonde temos os astros, né, depois das nuvens, os astros e a morada
de Deus. E aí Allan Kardec nos traz nesse livro, O Céu e o Inferno, que é além desse limite imaginário que foi criado, né, para a gente, que que todas têm colocado, quer dizer, todas as religiões, a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Quer dizer, aí a gente para e pensa, será que teria muito sentido colocar Deus, né, num local tão longe? O que seria então após a morte, o do corpo? Onde ficaria esse céu? Seria um céu material? E ele vai nos trazendo que deixar Deus, vamos dizer assim, afastado, num local longe, onde Deus está perto de nós, no centro, nos auxiliando. Então, vai nos trazendo muitas reflexões. Esses 3 capítulos são capítulos que têm itens, bastante itens, e se torna até um pouco grande, mas eu convido a todos a, quando tiver um tempo, parar, ler, que é muito, muito esclarecedor, nos traz muitas reflexões. E aí, continuando, ele vai nos trazendo que antigamente, naquela época que foi dos antigos, a gente acreditava realmente que o céu, ele tinha, era superpostos, né? Vários céus, de maneira sólida, né? Como ele nos traz aqui, formando o quê? Essas esferas concêntricas, ou seja, a Terra no centro e várias camadas formando vários céus. Tirei aí esses trechos, né, de uma forma a sintetizar o assunto, aonde Kardec nos traz, segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu para exprimir perfeita felicidade. A teologia cristã reconhece 3 céus, como eu falei anteriormente. O primeiro é a da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. E a doutrina espírita nos traz sempre o quê? Essa fé raciocinada, essa reflexão. Será que Deus, né, que criou tudo, ele estaria deixando a gente tão isolado, tão longe, e ele vivendo nesse local, vamos dizer assim, afastado de nós, não nos ajudando? E aí, mais para frente, a gente vai vendo o que seria esse céu. Aonde seria esse céu? Onde está esse céu? E aí Kardec nos traz o quê? A ciência. A ciência, né, como essa lógica, o que realmente a gente observa, o que realmente comprova. Allan Kardec, por várias vezes, falava, se a ciência não comprovar, desconsidera tudo que eu estou falando, ou seja, não é verdadeiro. Então, a ciência nos traz o quê? A confirmação. E com isso, a ciência foi o quê? Foi identificando as profundezas do espaço, mostrando que não existia somente a Terra, né? Que até então a gente acreditava que a Terra nada mais é do que um dos menores astros que compõem, né, toda a galáxia. E aí as ideias do homem, ela vai o quê? Ela vai um pouco modificando, né? Como ele nos traz aqui, as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Naquela época, era o que a gente conseguia enxergar. Não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Esse avanço tecnológico, onde a gente consegue identificar diversos planetas, galáxias, enfim, nesse mundo infinito, né, além dos nossos olhos. E aí ele continua, sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. Ou seja, de lá para cá, a gente foi desconstruindo e entendendo melhor
como ele mesmo coloca aqui, onde está ele, pois? Ele quem? O céu. Onde estaria ele? Será que é nessa figura que nós mesmos construímos, né? Essa figura alegórica? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 612, Kardec coloca no capítulo 2, parte 4, das penas e gozos futuros, a seguinte pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e os gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? E aí a resposta vem: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade. Então, já vai nos trazendo, né, nos direcionando que cada um vai ter a sua felicidade. Mas quem vai construir essa felicidade? Cada um vai construir a sua. Se você quer ser bom, se você quer, vamos dizer assim, tirar o que você tem de maldade e deixar somente o que é bom, porque quando a gente encarna, a gente vai ver aqui no próximo slide, nesse finalzinho do que eu estou lendo, o Espiritismo vem o quê? Vem clarear, né? Nos trazendo o verdadeiro sentido, né? Do destino do homem. E aí ele já vai no quê? Descortinando o que a gente realmente precisa enxergar. E vai desmistificando e trazendo para a gente que o homem ele é composto, né? Compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para o preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Agora, ele está falando em quê? Na reencarnação. A encarnação ela é necessária para o quê? Para o nosso progresso. Porque vamos imaginar, uma só existência corporal seria suficiente para que o espírito todo pudesse se depurar, né? O que tem do bom, né? Do belo, do bem que falta, ele adquirir, e o que tem de excesso do mal, né? As nossas tendências, aquilo que a gente traz, né? Aquele instinto, a gente ir eliminando, porque não é muito bom, né? A gente sabe que o mal não é muito bom. Então, tantas encarnações forem necessárias, a gente vai tendo esse processo, né? De encarnar com a missão aqui na Terra, passando por aquilo que a gente combinar junto à espiritualidade de passar. Então, a doutrina vai nos trazendo o quê? Esses dois mundos, o mundo corporal e o mundo espiritual. E vai nos dizendo que a felicidade ela está direta relacionada com o nosso progresso intelectual e moral. E hoje, meus irmãos, a gente vê muito o quê? O progresso intelectual, né? A gente tem visto que está se deixando de lado um pouquinho o progresso moral. E entre um intervalo e outro, né, das existências corporais, o espírito, ele primeiro, no mundo espiritual, ele vai o quê? Ele vai se tornando feliz ou infeliz, dependendo do que ele fez aqui na Terra antes de retornar para a espiritualidade. No slide seguinte, eu quis colocar essa imagem de Jesus batendo a porta. E aí eu ainda coloco o título, O Autoencontro. Jesus nos convida o tempo todo a abrirmos as portas dos nossos corações. Por quê? Jesus nos ensinou que o reino dos céus está o quê? Dentro de nós.
E aí a gente vai conseguindo compreender que cada um vai conseguir realizar, né, seguindo o quê? Os ensinamentos de Jesus. É difícil, meus irmãos, é difícil, mas sabemos que não é impossível e que Jesus e toda essa espiritualidade amiga que nos acolhe aqui no planeta Terra, nos amparando, está nos dando esse suporte. E o próximo item é o inferno. Esse inferno que foi assim construído, né, pelo fogo material, a materialização das penas, essa concepção dogmática cristã trazida de tantos anos, né? E aí o Kardec nos traz essas duas falas logo a seguir. Os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Por quê? Porque eles foram valorizando aquele inferno dos nossos irmãos que não acreditavam, e com isso eles foram criando os dogmas e incutindo em nossas cabeças aquilo que, materialmente falando, era o suplício, era realmente a pena eterna que deveria ser paga. Paga não, que deveria ser imposta, né, como forma de deixar aquele ser sem uma oportunidade de reconciliação. E a gente vê que hoje, com a doutrina, todos nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, de termos a oportunidade, através da encarnação, de fazer sempre algo melhor, né? Esse desenvolvimento, esse progresso, que todos nós somos filhos de Deus e todos nós merecemos, né? Sermos perdoados, mas precisamos primeiro perdoarmos os nossos inimigos. E aí, nessa última linha, que a gente se questiona, né? Por que Jesus não contou isso para a gente? Por que Jesus não nos trouxe, né, mais claramente? E aí, Kardec, né, já sabendo dessa nossa limitação ainda em entendimento, Kardec já nos traz. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. Porque naquela época que Jesus esteve aqui conosco, a gente não acreditava que só existia Terra, né? Não tínhamos essa modernidade que hoje nós temos de telescópio, né? A ciência provando para a gente. Então, naquela época, ainda éramos muito infantis em termos de entendimento. Então, Jesus não podia falar, vamos dizer assim, tudo, né? E fazendo uma correlação, a gente vê que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Como nos traz João no. Deixa eu ver se aparece, não. Como nos traz João no capítulo que remete àquilo que a gente fala de realmente ter essa infinidade quando a gente faz a correlação do céu pequenininho, daquele céu azul, né, materialmente falando. E aí a gente vê cada pontinho aí nesse slide que nós trouxemos para vocês, cada pontinho desse correspondente a uma morada do nosso Pai. Quer dizer, a infinidade que nós temos de moradas para irmos nos depurando, né, quando temos a oportunidade de estarmos em cada planeta. E aí, eu trouxe aí, dentro do que o próprio Allan Kardec nos traz, os exemplos do que eram essas torturas, né? O tonel das Danaides eram 50 filhas do Danos, que era rei de Argos. E o que elas fizeram? As 50, exceto uma,
mataram todos os seus maridos na noite de núpcias. E com isso, elas foram condenadas eternamente a encher um tonel que era vazado na parte de baixo. Quer dizer, elas iriam ficar ali eternamente. Não teriam o quê? Uma oportunidade de se reconciliar com aquele ato que elas haviam feito, né? A roda de Ixion. Ixion, ele caluniou Zeus e ele foi fulminado por um raio lançado ao Tártaro, né? A essa tortura, preso aí a uma roda, né? Que ela girava eternamente. Ou seja, ele não teria em nenhum momento a oportunidade de pedir perdão àquele que ele havia caluniado, nesse caso aí, os Zeus, né? E essa outra figura que nós vemos aí, né, é o rochedo de Sísifo, ou seja, ele, por assaltar os viajantes, Zeus condenou castigo eterno. E qual seria esse castigo? Ele teria que rolar pedra até o alto da montanha, e quando chegava no alto da montanha, esse rochedo, né, essa pedra, ela descia, rolava de novo, e ele tinha que pegar, ou seja, eternamente ele ficaria nesse suplício. Então, nós vamos vendo. Deixa eu passar para o próximo slide. Que havia essas duas diferenças. O Tártaro não tinha, vamos dizer assim, o suplício não era material. Já os cristãos era o suplício material, né? A caldeiras, todos ali juntos, pagando a mesma pena, independente do delito, né? Do pecado que tivesse feito. O Tártaro eram os suplícios mais morais. Os cristãos eram o suplício que físico, o fogo, né? Materialmente falando, a ressurreição dos corpos. E entre um e o outro, que nós fizemos a correlação, o Tártaro, as penas elas eram proporcionais ao delito que você havia cometido, ao pecado que você havia cometido. E já os cristãos, era uma pena única, né? Todos iriam pagar, independente do pecado ter sido pequeno ou do pecado ter sido maior. E ainda dentro desse item quarto, que é do inferno, vem a parte dos limbos. É a verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, ou seja, aquela criança tinha acabado de nascer, e aí ela desencarna, só que ela não fez nem o bem, nem o mal, mas aí ela ficava onde eles chamavam de limbos, ou seja, eternamente. Nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Tal privação importa, assim, um suplício eterno, e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá ao selvagem. Então, Kardec faz uma relação com os selvagens também. Quer dizer, se o selvagem não tiver a oportunidade de encarnar, né, várias vezes, ele não vai ter oportunidade de crescer, de progredir intelectualmente e moralmente. E aí ficaria eternamente lá no limbo, né, como eles dão aqui, esse suplício eterno, não teria, vamos dizer assim, muitas oportunidades. E isso a gente vai vendo com a doutrina espírita, esse esclarecimento maior de que não existe isso. Deus
fez todos nós, né, simples e ignorantes, mas nós temos o quê? Que irmos progredindo. Isso depende de cada um no seu tempo. Mas se Deus nos criou simples e ignorantes, também nos dá a oportunidade de encarnarmos e progredirmos cada vez mais, sem deixar eternamente cada um no céu ou no inferno, como foi assim, né, desenhado materialmente falando lá atrás. E o próximo item, o purgatório, que é o capítulo 5, né? Sexto, perdão. E aí nos traz aqui o purgatório como o quê? Como algo realmente que purga, né? Que depura, né? Aquele local onde a gente precisa ficar para quê? Para ser o quê? Para ser limpo, purificado. E aí nos traz o evangelho, não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano de 593. Kardec nos traz isso já como forma de nós já pensarmos. E eu trouxe essa frase que também está no livro: que julgar de um país que só tivesse a pena de morte, que só tivesse a pena de morte para todos os delitos. Ou seja, a gente não tivesse opção nenhuma, né? Proporcionalmente falando, de cada delito feito. Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. Então, assim, no purgatório, a gente vai o quê? Colher aquilo que nós devemos ou temos sobrando, vamos dizer, como crédito. Aqui no planeta Terra, que é o planeta ainda de provas e expiações, está se depurando, né? Está passando para o mundo de regeneração. É aqui que a gente tem o nosso purgatório. É aqui que aquele irmão que eu estou em débito, eu vou encarnar, ter a oportunidade de encarnar para o quê? Para eliminar esse mal que eu fiz para com o meu irmão. Então, eu tenho esse débito. E assim o quê? Fazer, praticar cada vez mais o bem e ter a oportunidade de viver nos mundos ditosos, aonde você alcança sendo o quê? Espírito mais elevado, mais purificado. O espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremessíveis. Então, ele vai nos trazendo e tirando esse véu que a gente construiu, né? A concepção espírita, ela tira, né? Tudo aquilo que nos deixava tapado realmente acreditando naquela doutrina cega, vamos dizer assim, sem interpretarmos muito, né? É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga em uma palavra, ou seja, que se depura. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos aqui na Terra. Devidas às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. Isso eu falei até lá no início, e depois eu não comentei mais para poder trazer para essa concepção espírita, né? Onde a gente vê que a vida espiritual é a verdadeira vida, né? Que a gente já sabe. A vida corporal é um meio da gente ter essa expiação no mundo e quitar esses débitos que nós fizemos lá no passado, depurando o que? As nossas imperfeições. Para quê? Quando eu for depurando as minhas imperfeições, eu vou me tornando um espírito perfeito e vou ter essa felicidade, né? Almejar essa felicidade que a gente tanto fala.
A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso do espírito, depende aproveitá-lo. Ou seja, se nós, quanto espírito encarnado, conseguirmos aproveitar todo o nosso momento aqui na Terra, nós vamos facilitar o nosso progresso, né? Deixa eu ver, antes da prece final, eu gostaria de lembrar, né, aquela palavra de Jesus, aquela frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Por quê? Aonde estará esse céu? Aonde estará esse inferno? Dentro de nós mesmos, né? Nós vamos concluindo que é dentro de nós mesmos. Por quê? Eu trouxe até um livro do nosso querido Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Justiça Divina, e no capítulo 61, Céu e Inferno. Quem tiver a oportunidade, né, e curiosidade, leia ele todo. Por conta do nosso horário, a gente não consegue estar lendo. Mas no finalzinho, ele nos traz assim, ó: fácil assim perceber com tantos os favores, concessões e doações, tudo aquilo que Deus nos dá, toda a facilidade, né? Desde o ar, desde o planeta onde a gente vive, onde a gente encarna, né? Tudo aquilo que Deus planejou para a gente, a organização da família, o nosso corpo, o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Quer dizer, tudo isso que ele nos dá, né? Concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, meus irmãos, que possamos refletir bastante nestas palavras, nestes ensinamentos, que temos a oportunidade e a gratidão de poder ler a doutrina espírita, compreender a doutrina espírita, que hoje já nos encontramos um pouquinho mais avançado, né, intelectualmente e moralmente, que possamos aproveitar cada minuto, cada instante nessa nossa jornada terrena. Meus irmãos, estamos chegando ao término. Espero que as palavras tenham alcançado o coração de todos, que tenha realmente despertado esse interesse em estudar, em ler e compreender um pouco mais a doutrina, né? São itens grandes nestes 3 capítulos que não dá para a gente abordar todos eles, mas a gente vai compreendendo o porquê que Jesus, né, não falou lá atrás do purgatório. Até estou pegando a minha colinha aqui, né? É que não existindo ainda a ideia, não tinha palavras para representar para a gente, porque nós, na época de Jesus, ainda éramos aquelas crianças que tinha que ser falado através de figuras alegóricas, né? De comparações que Jesus fazia da árvore, para que a gente pudesse compreender melhor. Hoje a gente já compreende um pouco melhor, mas ainda com algumas limitações. Então, que possamos realmente nos dar essa oportunidade de compreendermos melhor todo esse ensinamento do nosso querido Jesus. Então, meus irmãos, convido a todos para fecharem os olhos, para que possamos agradecer essa espiritualidade amiga aqui presente, por mais uma oportunidade, agradecer a casa que nos acolhe tão bem, com tanto carinho, a BBM,
que nos socorre, que nos ajuda, que nos ampara, a todos esses irmãos de caminhada, que nos dão sempre a oportunidade de trabalho, de servir na doutrina do Cristo. Obrigada em especial aos nossos mentores das nossas casas, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando. Te agradecer, Jesus, por mais um dia de trabalho na tua seara. Fazemos, Jesus, tu bem sabe, com muito carinho, com muito amor. Sabemos das nossas limitações, Mestre, mas sabemos da nossa boa vontade, e tu bem sabe que temos a boa vontade. Agradecemos ao nosso Pai maior por tudo que faz por nós, pelo amparo. Gratidão nos define nesta noite, Mestre. E assim, com muito amor em nossos corações, encerramos mais uma palestra de modo virtual, na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima. Tchau.